é mestre, ele é senhor, ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor. Vocês salve, vocês tudo, boa noite? Boa noite. Hoje fui eu que vim fazer o programa. Depois daquela experiência, eu entendi que era eu que vocês queriam escutar. Então eu vim. Agora eu vou responder todas as perguntas que vocês sempre quiseram fazer para Exu. Então quem quiser pode mandar mensagem para terreiro ou pode mandar mensagem para mãe para fazer as perguntas que vocês precisam. Fia, qual as perguntas que tem para eu responder hoje? Bom, meu pai, salve suas forças. Salve, menina. Salve, seu Zé. A primeira pergunta seria a seguinte: como desenvolver o campo espiritual? Ô, Fia, você sabe que é muita gente que procura eu para desenvolver o espiritual. E é engraçado que Exu é o primeiro para desenvolver mesmo. Mas as pessoas, elas deviam chegar através de um terreiro para fazer um desenvolvimento, para ir se apercebendo de quem são. Porque é muito comum as pessoas falar que tem guia e que estão cuidando dos guias, mas não sabe quem são os guias. Fia, se uma pessoa cuida do que ela não sabe, ela não está cuidando. Ela está dando luz para qualquer coisa. E qualquer coisa pode ser obsessor, pode ser entidade trevosa, pode ser quiumba. E às vezes a pessoa está ali e põe vela, e põe pinga, e põe isso, e põe aquilo, e ela está alimentando um trevoso. E aí a vida dela começa a reagir a esse cuidado, a essa energia. Então, nessa ânsia de pertencer a uma religião afro, de matriz africana, as pessoas saem cuidando sem saber do quê. Isso não existe. Que nem você cuida de um bicho. Ou você tem um cachorro, ou você tem um gato, ou você tem um papagaio. Agora, você alimenta um bicho que você não sabe o que bicho que é? Nenhum. Nenhum. E tem como a gente sabe identificar se é um trevoso ou se é o seu próprio guia? Isso é possível? Fia, pensa, se você não sabe nem se é guia, como que você vai saber que é trevoso? Você tem que parar de sair alimentando o que você vê na frente. Não é assim que funciona. Não é porque que a pessoa leu num livro que ela vai pôr uma vela, vai botar uma pinga e ela está cuidando de um Exu. Até parece que os Exu estão nesse desespero. É tudo... se é Exu, está em processo de evolução. Se está em processo de evolução, não está pedindo oferenda. Receber oferenda é troca. Não é necessidade de quem está no processo de evolução. Quem tem necessidade é quem está fazendo o pedido. Então, não é porque lê um livro que vai sair acendendo vela e oferecendo para qualquer coisa. Não é assim que a coisa funciona. Tá muito confuso isso. E tem um melhor caminho, meu pai, para isso? O que o senhor sugere? Eu acho, Fia, que um caminho é... Ou você entra num terreiro para fazer parte de um grupo e se desenvolve a partir dos ensinamentos do grupo, ou você vai passar com uma entidade e a entidade vai desenvolver você a partir da energia espiritual. No terreiro é da material para o espiritual. Com o guia é do espiritual para o material. É um processo interessante. Eu acho que as pessoas deveriam procurar um desses. Não, hoje é muito comum falar eu não tenho religião, mas eu acendo umas velas. A religião está atrelada, a vela está atrelada a alguma religião. Não precisa ser a Umbanda, pode ser católica, pode ser qualquer outra.
Mas se não tem religião, está usando elemento de religião para quê? É uma grande cegueira, então, né, meu pai? As pessoas talvez estão fazendo as coisas sem saberem o que estão fazendo. Ah, isso é óbvio. Eu leio uma coisa aqui, eu copio, uma pessoa fala, eu faço igual. Eu acho que é uma ânsia de se resolver por conta. E se todo mundo pudesse se resolver por conta, não tinha necessidade de nós estar tudo aqui para ajudar. Sabe, Fia, hoje a impressão que me dá é que o ser humano está com preguiça de criar laço. Não quer criar laço para relacionamento, não quer criar laço familiar, não quer criar laço com entidade, não quer ter filho, não quer ter cachorro, não quer nada. Não quer ter trabalho, quer trabalhar de casa. Uma hora por Tudo dia. está tão à vontade que nada está funcionando. Às vezes funciona uma coisa que você não cria laço, mas todas as outras não funcionam. Com a espiritualidade, se você não tiver laço, você não tem nada. Porque você é um espírito na matéria. Para você desenvolver o teu campo espiritual, você vai ter que desenvolver esse espírito na matéria e vai ter que se vincular ao campo espiritual do cosmos. E você vai precisar de um meio para tudo isso. E qual seria? Se nada você sabe sobre isso e você quer ter o todo como resposta. Como é isso? É um desafio para nós, então. Acho que as pessoas estão se distanciando mais dessa questão da espiritualidade, de tudo. Não, filha, eu acho que as pessoas estão preguiçosas. Preguiçosas. Preguiçoso. Eu só quero trabalhar de casa porque eu não quero me dar o trabalho de sair. Eu vou acender a minha vela porque eu não quero me dar o trabalho de estudar. Ou ter um guia, ou ir para um terreiro. Tudo hoje dá trabalho. E aí, quando a coisa aperta, que fica muito feio, é nós que temos que fazer o trabalho para resolver. E não quer ter uma relação, quer ter muitas, porque uma só dá trabalho, muitas não dá nada. Não é assim? Mas dessa forma as pessoas não constroem nada, né? Na vida. É a vida delas. É a vida delas. É uma fase, filha. À medida que as coisas ficam mais fácil, o ser humano está ficando mais difícil. Porque ele tá criando menos laços com tudo aquilo que ele deveria ter responsabilidade. Você pode ser livre para fazer as suas escolhas, mas a sua vida não precisa ser tão vazia de tudo. Vazia de amigos, vazia de amores, vazia de fé, vazia de sonhos. É assim que as pessoas me procuram, elas estão vazias. Vazia delas mesmas. E eu tenho que esvaziar os excessos para a energia voltar a circular. Esse tem sido o maior pedido que as pessoas fazem para o senhor? Nas consultas? Olha, os pedidos de consulta são sempre: eu quero minha espiritualidade, eu quero um grande amor e eu quero ficar rico. Esses são os pedidos. Eu não desenvolvo espiritualidade, eu sou Exu. Eu posso firmar a esquerda, mas desenvolver espiritualidade vai levar tempo, não é imediato, não é uma pílula. Não é de um dia para o outro, né, meu pai? Eu não posso encontrar o grande amor da pessoa, porque a pessoa não sabe nem o que ela quer para ser amor. Vai que eu arranjo, ela reclame, devolva. Vou ter que ficar com esse povo tudo lá no terreiro de devolvido. Não dá certo, não. Não dá muito, não. E outra coisa, eu não posso deixar ninguém rico, porque cada um tem sua própria noção de riqueza. Se for endinheirado, dá para saber, porque é dinheiro. Mas quando que fala eu quero minha prosperidade, a prosperidade dessa pessoa está onde? Ou você pega uma pessoa doente, sem saúde, a prosperidade dela é saúde. Você pega uma pessoa apaixonada, a prosperidade dela é o amor. Você pega uma pessoa miserável e a prosperidade dela pode ser qualquer outra coisa. Mas você pega uma pessoa gananciosa, a prosperidade dela vai ser o dinheiro. É a régua de cada um, né, meu pai? Cada um tem o seu... Como eu não julgo nada, cada um sabe o que quer.
Então, se a pessoa soubesse o que ela quer para me pedir, ela ia ajudar o meu trabalho. Porque eu ainda tenho que descobrir o que é o amor. O que é essa falta que ela está sentindo, essa tristeza profunda. Aí você pergunta da vida, quantos amigos você tem? 1 milhão de amigos virtuais. Ou seja, nenhum. Não tem nada. É. Ah, o amor, o que você quer? Eu quero uma pessoa que me faça feliz. Até um cachorro te faz feliz no estado que você está. Porque está sozinho. Não está criando laço, não está fazendo amigo, não está construindo história. Quem quer saber? Ninguém. Como acelerar os processos mediúnicos? Quem Tem sabe? pessoas que perguntam isso para nós. Fia, quem sabe? Se a pessoa não vai atrás de nada, ela vai acelerar o quê? Sabe, olha, deixa eu falar uma coisa para você. É tanta urgência de resolver, como se resolveu, não precisa mais se preocupar com isso. Acho que a gente precisa acabar com essa era da urgência. Porque a espiritualidade ela é construída na experiência, ela é construída no aprendizado, ela é construída na troca, né? Então, essa urgência de desenvolver a mediunidade, não tem como, porque mediunidade é percepção do todo. Leva-se muito tempo para isso, né, meu pai? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. Então, não existe uma regra para isso, depende do que está disposto a viver. Tem gente que está enfiado em terreiro e não aprendeu nada. E você ensina todo dia, e todo dia você vê que a pessoa não aprendeu nada. E tem gente que está disposto, vai quando quer ou quando pode, mas está inteiro. Tudo que é feito é aprendido, tudo que é ensinado, a pessoa absorve. A pessoa tem a capacidade de transformar aquilo na verdade dela. Essa é a diferença. A presença, o estado de espírito e a disponibilidade de aprender. Cada um tem um tempo. Tem que respeitar esse tempo, então. Olha, você perguntar para mim qual é o tempo para desenvolver a mediunidade ou a espiritualidade, é como eu perguntar para você, quanto tempo que você leva para ser gente? Um prazo indeterminado. Não é uma pessoa? É uma pessoa. Quanto tempo você precisa para ser uma pessoa inteira? Não tem como colocar isso num tempo, uma vida. Qual o maior erro que as pessoas cometem ao lidar com o Exu? Existe algum erro, meu pai? Ô, fia, olha, existe uma leva que acha que nós estamos aqui para aceitar qualquer coisa e para fazer qualquer coisa. Não é assim que funciona. Exu não precisa de pinga. O povo está dando pinga para fazer troca. Eles que tomem a pinga. Exu está num processo evolutivo onde a pinga é só o éter. Entendo. Para assimilar a energia do trabalho. A vela é elemento de condução magnético. E qualquer tipo de comida oferecida, que geralmente é o padê, é a energia de transmutação. Aí entra o fumo, que é para limpar larvas astrais e miasmas, e o fogo, que leva a pólvora no fósforo. Ou seja, que serve para descarrego. Em que momento que é Exu que se alimenta disso e não a pessoa que está oferecendo? Outra coisa é achar que Exu vai fazer tudo o que pede. Cada Exu tem também a sua personalidade e aquilo com o que está disposto a vincular. Se você achar um Exu que está disposto a vincular aquilo que você está oferecendo e pedindo, você tem um acordo. Mas não significa que ele é obrigado a aceitar. Pode ser que ele não aceite. Então o senhor pode se recusar, por exemplo, a fazer alguma coisa, algum pedido? Eu já me recusei demais. Sim. Quando uma pessoa traz um problema aí, eu faço assim e falo, e se a gente fizesse tal coisa? Eu já mudei o curso da história.
Quando alguém diz para mim, porque meu marido me atrapalhou, fulano fez isso, o chefe fez aquilo, eu falo, e se a gente abrir o seu caminho? E se a gente acelerar o seu desenvolvimento pessoal? E se a gente trazer de volta a sua autoestima? Ela me trouxe uma coisa com uma solução que era aquilo que ela entendia, só que ela não é Exu. Se fosse do jeito dela, ia dar o resultado que ela tem. Então, a tua resposta para o teu problema, se prestasse, teu problema não existia. Não. Eu tenho que olhar as coisas de um jeito distanciado do emocional. Para o emocional do ser humano, ele mata e morre para resolver. Para o emocional de um trabalhador espiritual, você não cria vínculo com aquilo. Meu marido, isso. É mesmo? Há quanto tempo? 15 anos. Ou seja, 15 anos que aquilo é tolerável. Uhum. Por que a reclamação chegou agora? O que mudou? Eu não suporto mais. Por quê? Porque qualquer outro motivo que não tem nada a ver com aquilo. Então, filha, a gente precisa tomar cuidado com o que as pessoas dizem. Ok. Porque as pessoas fantasiam histórias e situações e dramatizam isso naquele instante. No próximo momento, volta para casa e fala mal de você. E continua dramatizando, né? Um círculo vicioso, praticamente. Às vezes, ela só quer alguém que concorde com ela. Para chegar em casa e falar, tá vendo? O Exu falou que você não presta. Aí vem o marido reclamar no terreiro. Então, precisa tomar cuidado, porque algumas pessoas vão largar o emprego porque você falou. Algumas pessoas vão largar o marido porque você falou. Não porque 15 anos apanhando, mas porque você falou. E você não tem que criar vínculo com a decisão das pessoas, porque senão é você que vai pagar por isso. As pessoas precisam parar de dar amizade e dar conselho. Nossa, isso dão aos montes. Muito! Todo mundo quer dar conselho para a própria vida, não sabe, né, meu pai? Fia, alguém te conta uma história, você fala, eu não acredito que você está com essa pessoa, por que você não largou ainda? Quando você disse isso, você acabou de fazer um pacto espiritual com esse fim. Então, a melhor coisa é ouvir tudo, não achar nada, e quando você der a sugestão parte de você, não do que a pessoa te trouxe, mas da leitura que você fez do que você ouviu. Compreendo. Muita responsabilidade também, isso, né? Você acaba influenciando a vida das pessoas de alguma forma. Tem que ter responsabilidade. Tem muita gente falando besteira por aí. Você quer ouvir uma besteira? Vai no boteco. No boteco você tem conselho para tudo. Tá todo mundo no boteco, tá todo mundo bêbado, mas todo mundo tem um conselho bom para dar. E uma história linda para contar. Todo mundo tem um Exu acompanhando? Todo mundo tem o campo expandido de proteção. Daí a ter um Exu depende da necessidade. O que essa pessoa tem de diferente? Ela criou vínculo com o Exu? Ela firmou Exu? Ela é batizada numa religião na qual tem um Exu que cuida? Por que ela teria um Exu atrás dela? O senhor falou de criar vínculo com o Exu. Tem uma forma de criar um vínculo com ele? Tem a ver com essa força? A firmeza. Existe uma firmeza que é feita onde você vincula a energia de Exu cuidando daquela pessoa. Mas para isso precisa de uma autorização dela e uma necessidade de Exu atuar a partir daquele campo. E aí cria-se um vínculo. Tudo que é criado dentro do universo passa pelo livre-arbítrio. Então, filha, o livre-arbítrio da pessoa faz com que ela decida fazer a firmeza. E o Exu vai escolher se vai compactuar com isso ou não. E a partir disso, então, você tem um Exu que cuida. Mas
essa ideia de Exu individual cuidando de uma pessoa só não existe. Não existe. Eu cuido de uma multidão. E nem por isso deixo de estar com essas pessoas quando elas precisam. Só que não significa que eu ando com elas, significa que o meu espectro está no campo delas. Então, a qualquer possibilidade de perigo, meu espectro se transforma lá, em protetor. Uma pergunta simples, meu pai. O que seria isso que o senhor falou, espectro, para quem não compreender? Fia, espectro é como se um fragmento do meu campo tivesse conectado ao campo da pessoa que eu cuido. É um espectro, é uma fração da minha energia andando com a pessoa. E isso no campo dela multiplica de uma forma que é como se ela tivesse um manto de proteção de Exu. Um manto de proteção espiritual. Isso é um espectro. Eu não preciso andar com ela para ela estar protegida por mim. Ela só precisa me dar autorização para que eu entre no campo dela. E esse espectro vai estar lá. E multiplicado pelo campo. Perfeito. Essa ideia de, cada um tem um Exu que anda junto, eu não sei de onde veio, não. É uma necessidade, é que nem no outra religião, é uma necessidade de ter seu próprio anjo. É praticamente na mesma linha. É. Isso mesmo. A carência do ser humano é a mesma em qualquer religião. É uma necessidade de ser importante a ponto de ter algo exclusivo para cuidar. E não é assim que funciona o campo espiritual. A gente cuida de muita gente ao mesmo tempo. Por isso o espectro. São fragmentos de energia que se ajustam ao campo de cada um que é cuidado. Outro dia eu fui lá no programa e perguntaram o que eu fazia quando eu não estava aqui trabalhando. E eu falei que eu cuido de uma legião num campo onde os recolhidos ficam presos. E são milhares, uma legião inteira de recolhidos, né? De seres que não têm condição de estar solto porque ele não se transforma, ele é destruidor. E aí acharam uma coisa interessante. Como que eu tenho tempo para fazer isso? Estranho é vocês acharem que eu não tenho tempo. É possível fortalecer a conexão com o Exu fora do terreiro? Pode. Através dessa firmeza que eu disse para você, dá para fortalecer, dá para fazer ponto de força, dá para fazer muita coisa. Tudo é processo de desenvolvimento. Vocês querem crescer e tudo que está na linha de espiritual também. Outra pergunta, o que seria um assentamento de Exu? Assentamento é um vaso de força que usa a energia negativa para transformar em positiva e ele retroalimenta o dono dele. Então, o ser humano se acumula de cargas positivas e negativas. E o assentamento se alimenta da carga negativa e devolve positiva. Então é uma forma de estar sendo limpo o tempo todo para produzir energia nova, ou seja, o ser humano se supera nas realizações. Mas não é uma coisa tão fácil, tão simples e não é para qualquer um. Não é todo mundo que está pronto para dar esse salto na vida, porque também cansa. O tempo todo você está pronto para dar um salto, cansa. Praticamente cansa mesmo. Faz Às sentido, vezes a paralisia te descansa um pouco no processo. Ok. Quando tem algum grau de mediunidade, está indo muito em torno de desenvolvimento aqui. Eu vou te explicar uma coisa. Todo mundo é um espírito. Todo mundo que está vivendo uma experiência na matéria. Se você é um espírito, mediunidade é você acessar o campo espiritual, ou seja, a sua matriz divina. Então, todo mundo é médium. Agora, se vai desenvolver, se vai por uma religião, se vai por outra, só muda os nomes. Por exemplo, tem religião que você fala em língua, é a mediunidade. Tem religião que você faz revelação, é mediunidade.
Tem religião que é intuição, que é previsão. Cada uma tem. E no Umbanda é mediunidade. Então, a maioria das pessoas fala, eu não tenho isso. Porque talvez a pessoa seja de uma outra religião e entenda com outro nome. Mas todo espírito tem acesso à sua matriz espiritual. Então todo mundo poderia desenvolver isso, então, de alguma forma. Não, nem todo mundo tem consegue. essa capacidade, filha, porque é capacidade e faculdade. Sabe aquele que nasce sem a visão? Uhum. Ele não vai desenvolver a visão. Aquele que nasce sem a audição, eles podem usar muitas técnicas para melhorar, mas o que você não tem, você não cria. Então você não tem um dom de ver espírito, você não vai criar o dom de ver espírito. Você pode ter outro dom. Mas então não é para todo mundo tudo que existe. Alguns vão ter mais facilidades para alguma coisa e outros não vão ter nunca. Por exemplo, você sabe tocar um violino? Eu não sei. Eu não sei. Então, e você acha que se você pegar um agora, você toca? Não vou tocar. Então é isso. E você pode não tocar o violino, mas nada garante que você não possa, sei lá, tocar uma flauta. Não sei, filha. Um instrumento de sopro, outra coisa. Então você vai ter capacidade para uma coisa e não vai ter para outra e está tudo bem. Perfeito. Uma curiosidade, meu pai. Obviamente a senhora já cuidou e cuida de milhares de pessoas e espíritos e tudo mais. Tem alguma história sua de resgate de algo, de alguém que tenha impactado o senhor de alguma forma? Fia, que pergunta é essa? Essa pergunta foi do fundo da minha alma. Olha, eu tenho tanta história que eu não sei nem por onde começar. Me impactar não, porque para mim não faz diferença. Eu gosto de cuidar de gente porque eu gosto de gente de verdade. E cada história é única. Mas tem situações que são muito interessantes. Por exemplo, tem situação de cura. E de processo de superação. Teve um caso de uma moça uma vez, que ela me procurou lá no terreiro, e eu disse para ela, eu falei, fia, ela tinha um problema de coluna, que ela já tinha feito mais de 8 cirurgias na coluna para apanhar um pino. E esse pino nunca que dava certo, não dava certo o pino. E aí ela me procurou, e ela também jogou com sua mãe, e eu disse, faz um assentamento de saúde. E ela falou, para que um assentamento de saúde? Para eu colocar o pino? Eu falei, não, filha, o pino você vai colocar, vai dar certo. Mas é para o pino não sair do lugar. Aí ela pensou, falou, tá bom. Vou ter que fazer outra cirurgia, nós põe o pino não sai do lugar. Tá bom. Ela fez a cirurgia, fez o assentamento, aí fez a cirurgia, aí pôs o pino. Tudo certo. Era para andar em 3 meses, já estava andando na segunda semana, o pino estava no lugar, estava tudo bom. Rápido, voltou para o trabalho. E aí, no trabalho, ela saiu para almoçar e ela estava no meio-fio da calçada. E um Fusca pegou ela e esmagou no poste. E aí, ela quebrou muitos ossos, ela quebrou os dentes, ela ficou muito machucada, mas o pino não saiu do lugar. E ela foi para o hospital e ela ficou muito brava. Ela disse, seu Zé, o assentamento não me protegeu do acidente. Eu falei, filha, você não morreu do acidente. Mas se o pino saísse do lugar, você estava tetraplégica. Nossa, que história. E ela voltou. Mais uma vez, ela levantou do hospital antes do tempo. O que pôde reimplantar foi reimplantado, os ossos colaram e ela ficou muito bem. Mas ela ficou brava comigo por um tempo. Disse que eu não evitei o acidente.
Fia, ela não ia morrer desse acidente, mas ela ia ficar tetraplégica. Então, o pino não saiu do lugar e ela não ficou, ela anda. Ela voltou à vida normal, ela voltou para o emprego. Acidentes acontecem, mas quando você tem uma proteção, não significa que nem tudo, que tudo não vai acontecer, mas significa que o que acontecer, você vai conseguir tirar o melhor do acontecimento. Porque a vida é assim. A vida te coloca em situações o tempo todo, mas com a proteção, você sai da situação da melhor maneira possível. Aí, depois de um tempo, ela entendeu. Ela entendeu que se ficasse tetraplégico, talvez fosse o pior da situação. Mas demorou. Demorou porque as pessoas acham que a gente tem obrigação de entrar entre ela e o carro. Eu não sou super-homem, eu sou Exu. A super capa, né? Não tem Não como, né, dá, meu pai? filha, não dá. Assim, já está ajudando, quer que faça tudo. Por que também não olha para o lado e não vê que o carro vem? Verdade. É um detalhe importante. Mas tem gente que... Evitaria. Fia, tem gente que pensa assim. Se eu tenho alguma coisa que me cuide, que cuide de tudo, que eu não cuide de mais nada. Nunca vi isso. É que nem pôr um cachorro pro lado de fora e achar que ele vai guardar tudo que é seu. Se acontece alguma coisa, o cachorro foge, acabou, né? É verdade. É. É que nem quando você pede proteção, até para Exu mesmo, você tá na rua, assim, a altas horas da madrugada, né? Afinal, eu tô protegido. Não existe Mas não existe isso, Claro né? que não. Claro que não. Você vai ter que Verdade. vigiar. Eu vou fazer a minha parte e cada um vai fazer a sua parte. Agora, não põe na minha conta o que não fez. Eu não aceito. Cada um tem a responsabilidade pela sua vida e pelos seus atos. Isso mesmo, meu pai. Essa história é muito impressionante. Então o assentamento que fez de saúde para ela ajudou nessa questão toda dos Claro que pinos ajudou. e tudo Fez mais. recuperar mais rápido da cirurgia primeira, fixou o que era para fixar para não acabar com a coluna dela. E depois, quando ela passou o que ela passou, ela não morreu daquilo, mas ela ficou toda quebrada. E rápido também voltou ao normal. Então, não significa que não vai ter situação difícil, mas significa que a situação difícil você vai passar da maneira mais fácil possível. Perfeito. O senhor falou do assentamento de saúde. E os assentamentos de prosperidade, por exemplo, como atuaria no campo de uma pessoa? Ela teria que fazer por ela também para crescer e prosperar. Fia, Mas... não existe um assentamento de prosperidade que vai sair para trabalhar. Certo. A pessoa, ela vai ter a prosperidade estando no movimento. E estar no movimento é você ter a tua rotina, você ter um trabalho, você ter energia, você ter movimento. E, claro, o assentamento ele vai criar infinitas possibilidades para ganhar dinheiro, para estar em equilíbrio na saúde. Porque, assim, não é só ganhar dinheiro, é também não perder. As pessoas às vezes falam assim, olha, eu queria muito um carro. Aí aquele sacrifício compra o carro. Depois, eu não tenho dinheiro para fazer o seguro. Acabou. Acabou. Você tem que contar com o dinheiro do carro e o dinheiro do seguro. Porque não sou eu que vou guardar o carro para a pessoa. Eu vou ajudar na conquista. Mas as pessoas têm que aprender a proteger das perdas também. Eu ganho muito dinheiro. Aí você vai lá e exagera em tudo que você faz e fica exposto. O ladrão levou o meu dinheiro. Oi, mas o que você estava fazendo uma hora dessa nesse lugar? Então, assim, tudo tem que vigiar. Tudo tem que vigiar, porque não é só ganhar o dinheiro. Prosperidade também é não perder. E pedem muito isso para o senhor? Dinheiro? Dinheiro pede, mas ninguém pensa que tem que evitar de perder também. Por isso que as pessoas falam, sabe, eu ganho muito dinheiro, mas eu nunca tenho dinheiro. Eu até que tenho um bom salário, mas eu não sei porque o dinheiro não dá para nada. As pessoas perdem o tempo todo pelo meio do caminho. Elas pensam em ganhar, mas elas não pensam em manter.
Pensa no emocional, então já que eu não tenho relacionamento, eu vou torrar o dinheiro. Já que eu não tenho tal coisa, eu vou gastar dinheiro. Já que eu não tenho uma família que me ama, eu vou acabar com o dinheiro na bebida. E por aí vai. É droga, é bebida, é festa, é bagunça. Já que eu não tenho relacionamento, eu vou me acabar na zona. As pessoas, cada um acaba por um motivo. As pessoas têm que parar de se destruir por esses motivos. Se você quiser gastar o seu dinheiro, gaste sem destruição. Porque o que faz minguar é a destruição, não é o gastar. Dinheiro é feito para gastar. Agora, a destruição é como se você tivesse raiva de ter aquele dinheiro, como se você não merecesse. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem pessoas que dizem que não ganham dinheiro porque tem crença limitante. E essa mesma pessoa que diz que não ganha dinheiro por causa da crença limitante é a primeira que torra tudo que tem dizendo que merece. Gasto porque eu mereço, vou comprar porque eu mereço. Então, é contraditório demais os motivos, porque é só uma desculpa. Se você parar de dar desculpa para o que deu errado, você começa a resolver. Compreendi. É sempre um ensinamento atrás do outro. Meu pai, qual a importância da fé na vida de uma pessoa? Fia, você consegue ver a vida? Ela só acontece. Só. Você consegue enxergar o caminho que vai ser a tua história? Não. Tá. O fio que conduz o caminho que vai ser a tua história e a tua vida, que você também não enxerga, se chama fé. A fé é o fio condutor entre a sua existência e a sua jornada. E eu não conheço outra coisa que sustente melhor essa estrutura. Então a fé é necessária para o ser humano. Você tem toda uma estrutura material, que é o seu corpo, que existe porque ele acredita na vida. Ninguém manda o coração bater, ele só bate. Os órgãos, o sangue que circula, a mente, a energia, todo o campo energético, ele reage à fé na vida. E eu não entendo a existência de uma outra forma, só dessa. O ser humano é um ato de fé do universo. E quando a fé se encerra, o ser humano também. Então, quando uma pessoa diz para mim que não acredita em nada, é mentira. Alguma coisa faz com que aquele coração bata. Mesmo que ela não saiba dar o nome. Ou seja, todo mundo tem um pouco de fé ali. É É necessário. necessário, né, meu pai? Se a tua célula não tiver fé em você, ela se desativa, morre. Melhor definição de fé que eu ouvi até hoje. Muita gente teme a palavra Exu. Tem pessoas que temem, que há um pouco de medo, né? O que o senhor gostaria que todos entendessem de verdade sobre a atuação de Exu na vida das pessoas? Filho, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem. As pessoas têm o direito de sentir medo, elas têm o direito de estranhar, elas têm o direito de não conhecer, elas têm o direito de julgar. Quando ela entender que ela tem o direito de qualquer coisa, talvez ela encontre nisso o direito de conhecer o que é. Porque precisa vir de você a intenção de entender o que você teme. Eu já vi muita coisa engraçada falar sobre Exu, mas ainda assim está falando de Exu. Não nega a existência dessa força.
E eu posso falar por mim, eu sou Exu e eu trabalho de um jeito, mas tem muitos outros Exus que trabalham de outro. Então eu não posso defender uma classe, eu posso defender o meu trabalho. Tá tudo bem. Tem muitas pessoas que confundem o senhor com um preto velho. Como pode? Como pode? Acho que não sei se é a forma de falar, mas tem isso, né? E já perguntaram se o senhor em algum momento já foi um preto velho. Se já atuou de alguma forma como sendo outras entidades. Ô, Fia, já. Já porque o campo magnético permite que eu me manifeste como for interessante para o momento. Então, se for interessante em algum momento que eu me apresente com uma outra forma, com uma outra linguagem, eu farei isso. Exu é o meu campo de trabalho. Mas eu tenho a facilidade de transitar, por estar no 9º nível. Eu posso transitar por qualquer esfera energética e posso me mostrar da forma que for interessante. E como eu posso fazer isso, outros seres espirituais também podem. Por isso que eu digo que as pessoas precisam tomar cuidado com o que elas estão reverenciando. É isso. Que bom programa de hoje. Eu fico programa feliz. Muito revelador. Agradeço, meu pai. Fia, obrigado pelo seu carinho, esse público todo escutando nós. E até o próximo programa. Axé, meu pai. Salve. Salve. Ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor, ele